Com o Supabase aberto, então você pode fazer o seguinte, criar a tabela por meio de uma instrução SQL ou desenhar essa tabela na parte visual, né? Então, que facilita essa estruturação dos dados, da estrutura dos dados, né? Da estrutura da tabela. Então, no Supabase lateral esquerda, nós temos aqui o Table Editor. Então, você pode clicar no Table Editor e vai aparecer o botão Create a Table. Então, nesse Create a Table, você pode então criar ou aqui pelo botão New Table. Então, eu vou clicar qualquer um dos dois aqui, ó, New Table. Ao criar a tabela, né, vai aparecer essa caixa que é para a identificação do nome da tabela. Então, eu vou colocar aqui o nome da tabela seguindo essa lógica que foi demonstrada anteriormente, ó, dados underline agrícolas. Dados agrícolas. E você pode colocar até uma descrição, se quiser, na criação dessa tabela. Tabela para armazenar os dados de coletas em propriedades e talhões agrícolas. Muito bem. Então, seguindo, vai descer um pouquinho, tem a caixa aqui para a composição dos atributos dessa tabela. Então, o Supabase já traz por padrão aqui duas colunas e nós vamos completar essa estrutura de tabela. Então, já tem aqui o ID e tem um Created At, para identificação, né, por exemplo, de quando esse registro foi criado, foi inserido. Tá? Então, eu vou deixar aqui esse ID, eu vou apagar esse Created At aqui para não confundir, né? E vou adicionar aqueles atributos que estão na tabela que nós vimos ali, que o João estruturou, né, o agrônomo. Então, eu vou adicionar aqui, ó, Add Column, e a primeira coluna vai ser a propriedade, underline, nome. Aqui nós vamos identificar o tipo dela, então vai ser do tipo varchar, certo? Você pode configurar o tamanho, aqui tem o ícone dessa engrenagem, ó. Vou aumentar um pouco o zoom. Engrenagem, você pode colocar algumas outras informações nessa coluna, né? Se ela pode ser nula, se é um tipo único, né? Então eu vou deixar aqui por enquanto, ele pode ser null, não precisa deixar como único, tá? Então, por enquanto é isso. O segundo atributo, a segunda coluna vai ser propriedade, underline, área. E a área nós vamos configurar como tipo numeric, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, numeric. Terceira coluna, talhão, underline, nome, tá? Então, talhão vai ser do tipo varchar. Próxima coluna, talhão, underline, área. Nós vamos colocar como numeric. Na sequência, vamos adicionar o atributo tipo, né? E o atributo tipo vai ser também como varchar. Próxima coluna vai ser atributo, underline, unidade. E o tipo vai ser varchar. E a próxima coluna, valor. Valor vai ser do tipo numeric. Por último, nós vamos adicionar a coluna posição, né? Então, eu não vou colocar cedilha nem acento, tá? Só posical ficaria. Posição vai ser do tipo text. Aqui, ó, text. Perfeito, então concluímos a nossa tabela e agora eu vou salvar. Tem um botão Save, né? Então você pode clicar e essa tabela será criada. Aguardando um tempinho aqui, né? Então depois de um tempo, opa, eu cliquei sem querer, é quase que eu fecho, cancelo a criação da tabela. Muito bem, a tabela foi criada, olha só pessoal, depois, então ela já aparece aqui nessa aba do Table Editor, né? Então antes eu cliquei aqui no New Table, agora já aparece aqui embaixo, ó, dados agrícolas. Tá? Então esse é o nome da tabela, e aqui tem, ó, 3 pontinhos, são as opções, o que eu posso fazer com essa tabela. Então aqui eu posso editar a tabela, duplicar a tabela, né? Verificar as políticas de acesso
a essa tabela, exportar os dados para CSV, SQL, assim por diante, né? E eu posso deletar a tabela por aqui também. Mas eu quero visualizar os dados da tabela, né? Então, eles já estão abertos aqui no lado, mas se você precisar, só clicar em cima do nome da tabela, ela vai abrir na lateral, nessa parte direita da tela, né? E aqui então tá, ó, dados agrícolas, você vai ver aqui as colunas, ó, ID, propriedade nome, propriedade área e assim por diante, né? Todas as colunas que nós criamos. E o próximo passo, pessoal, o que que é? É inserir dados nessa tabela. Então, o propósito foi que ela recebesse, né, dados, né, organizasse dados lá do João. Então, eu vou clicar aqui, ó, insert raw, né, raw, nós vamos inserir uma linha nessa tabela. Então, esse ID, pessoal, ele, como da forma que ele foi criado, ele vai ser gerado automaticamente. Então, nós não precisamos informar o ID. Tá? Vamos deixar que a própria tabela gerencie esse incremento. Vou deixar em branco. E aí nós temos os campos. Ó. Nome da propriedade, Fazenda Rio Branco. A área dessa fazenda, né? Então, eu vou colocar aqui 200 hectares. Nome do talhão, Talhão Sul. Ok? Então, Talhão Sul. Área do talhão, 40 hectares. Ok? Próxima informação, tipo do atributo. Vamos colocar aqui o pH. Unidade medida, pH, então vamos deixar vazio. Valor medido, vou colocar aqui, por exemplo, o pH 5.8. E a posição, nós podemos colocar uma posição aqui, ó, point, né? Menos 54.444, espaço menos 25.555. Fecha o parênteses, né? Então, no formato, é um ponto ali identificando, como nós não estamos registrando ponto a ponto, por exemplo, de uma grade de amostragem, então, representa um ponto do talhão, a identificação do talhão, tá? Poderia ser até um polígono representando toda a área do talhão. Muito bem, então, feito isso, você pode dar um save. Certo? Então está lá a nossa propriedade registrada. Vou inserir mais uma. Ó. Insert raw. Nós vamos deixar aqui o ID vazio. E agora eu vou colocar aqui, ó, Fazenda Rio Branco. Faz ponto. Eu vou abreviar aqui o nome da fazenda. Propriedade área. Vou colocar aqui então 200 hectares, o Talhão Sul. Tá? Vou deixar aqui sem acento, só para a gente ver a diferença. 40 hectares. Atributo. Tá? Então, eu vou colocar aqui matéria. Vou colocar aqui, ó, produtividade soja. Produtividade da soja. Vamos colocar 9.000. 9.000 quilogramas por hectare. Tá? Então, 6.000, 9.000, vamos colocar um pouco menos aqui, né? 6.000 quilogramas por hectare. E a posição, né? Então, mesma coisa aqui, point menos 54.444 e menos 25.555. Fechei, vou salvar. Opa, aqui o valor... Ah, tá, eu inverti aqui, quilogramas em cima e aqui 6.000 quilos por hectare. Então, salvar. Muito bem. Então, agora temos dois registros. Então, olha só, na nossa tabela o ID ele foi incrementado automaticamente, 1, 2, né, e na sequência, se nós formos inserindo outros valores, vamos colocando ali 1, 2, 3, assim por diante. Então, aqui o nome da propriedade está ali, ó, Fazenda, opa, errei até, né, era Fazenda, ficou Fazendo Rio Branco. Na próxima linha, Faz Rio Branco, ok? Propriedade, ó, repetindo o nome da área, talhão, eu coloquei cada um dos talhões de uma forma. Primeiro aqui está escrito certinho, o outro está ali, talhão, tudo minúsculo, faltando o acento no A. Né? Então, essa situação que nós vimos, conseguimos organizar tudo em uma tabela, mas as situações que os dados podem se diferenciar conforme a inserção que é feita. Muito bem, então, agora, pessoal, eu vou excluir essa tabela.
eu vou criar ela novamente, mas agora utilizando a linguagem SQL, tá? Uma instrução SQL para a criação da tabela. Então você pode vir aqui no 3 pontinhos e delete table. Gostaria de confirmar? Sim, drop. Vou dar um delete. Muito bem, apaguei a tabela, né? Então todos os dados foram perdidos nesse momento. Mas vamos lá, vamos criar novamente. Para a criação da tabela por SQL, você pode acessar aqui no botãozinho SQL Editor, tá? O menu SQL Editor. Clica aqui e nessa caixa, né, você pode escrever a SQL. Então nessa caixa aqui eu vou colar, né, a instrução SQL prontinha aqui para facilitar. Ó. Então essa instrução ficou assim, ó, create table, dados agrícolas, colocando todos os atributos que nós criamos na mão ali, né, de forma pela visual facilitada, né? Então olha aqui, tem o ID, o nome e a área da propriedade, do talhão, do atributo, né, data de coleta, valor e posição. Então dessa forma que está, eu vou clicar no botão Run, esse botão verdinho aqui embaixo. Então eu vou clicar em Run. Aqui tem um log, né? Então aparecendo Running Success, né? Então deu sucesso na criação da tabela. Vamos ver se é verdade. Então eu preciso voltar aqui, ó, no editor de tabela. Lateral Table Editor. Olha lá, apareceu então nossos dados agrícolas. Cliquei aqui. Olha lá, então estão ali as colunas criadas, né, usando a instrução SQL. Muito bem. E agora, o que eu preciso fazer? Agora eu preciso inserir dados, certo? Então, para inserir dados, eu posso utilizar também a instrução SQL, tá? Então, da mesma forma que foi utilizada para a criação, né? Você pode fazer, como nós fizemos aqui pelo editor visual, mas já que nós mudamos ali para uso SQL, vou voltar para o editor, né, de SQL. Então, tem aqui, ó, SQL Editor. Aqui em cima também tem um atalho, na parte superior tem esse ícone, né? É o do SQL Editor. Então você pode fazer por aqui também, abre na lateral editor. Mas eu vou continuar aqui onde eu estava. Vou apagar a SQL e agora nós vamos fazer uma SQL para inserção de um valor. Tá? Então vou colar aqui uma SQL que eu tenho pronta para facilitar. E essa SQL de inserção, ela funciona assim, pessoal. Insert into, né? Essa aqui é a instrução, esse é o comando, e esse aqui é o nome da tabela, onde nós vamos inserir. Então, depois aqui do nome da tabela, o que nós temos que informar? Quais os campos que serão informados os valores. Então, abro um parênteses, aqui estão informando, ó, propriedade nome, propriedade área, talhão nome, talhão área, atributo tipo, atributo unidade, data coleta, valor e posição, né? Então veja que isso aqui está tudo dentro de um parênteses, um grupo. Então é um grupo identificando os atributos, tá? Então nessa ordem agora que eu defini os atributos, eu vou definir os valores. Ó. Então veja aqui, depois dos parênteses tem values, beleza? Os valores. Abre um parênteses e fecha o parênteses lá no final. Então para cada um desses atributos nós informamos o seu valor. Ó. Então, o primeiro atributo é o nome. Então, está aqui, ó, entre aspas, né? Pode ser aspas simples ou aspas duplas. Temos ali Fazenda Esperança. Ok, vírgula, o segundo atributo. Ó. Então, é a área da propriedade. Está aqui, 350,5. Vírgula, próximo atributo, nome do talhão. Então, talhão 1. A área do talhão, 80 hectares. Agora vem o atributo, né? Então aqui, ó, atributo tipo, qual que é o valor dele? pH do solo. Atributo unidade, tá? Então ali está só pH, né? Poderia ser vazio também. Data de coleta, então aqui tem a informação da data de coleta. Então quando você colocar na SQL, tem que ser aqui no formato inglês, né? Ano, mês e dia, tá? Então ano, hífen, mês, hífen, dia. Tem que ser nesse padrão a informação de datas, tá ok? Vírgula, o valor lido, então, de pH, então, desse registro de dados que foi feito, né? E por último aqui é a posição, né? Então, posição, está aqui o valor da posição, uma representação em WKT, certo? Então, essa aqui é o primeiro registro. Vou dar um run, né? Clicar aqui em run, dar um insert no banco de dados. Ok,
Aqui apareceu, ó, success, né? Então deu sucesso. Se você voltar lá para o editor de tabela, abrir novamente a tabela, vou clicar aqui, olha lá. Então está o nosso registro, Fazenda Esperança, todos os dados informados para ela. Muito bem, posso inserir outros registros. Então aqui eu vou colocar, vou mudar um pouquinho a SQL, vou colar outra SQL aqui. Então agora nós vamos inserir para a mesma Fazenda Esperança, tal, né, mesmo do talhão, agora dados de umidade, tá? Então unidade, o atributo, né, umidade, a unidade medida, percentual, a data, o valor e a identificação do ponto. Executar. Vou colocar vou fazer mais uma inserção, ok? Então, um terceiro valor. Agora, identificando aqui, ó, mudei o nome da propriedade para Sítio Boa Vista, mudei o tamanho, o talhão, né, algumas informações. Vou executar. Aqui embaixo deu sucesso. E mais um valor. Tá? Então, vou colar aqui. Agora, vou inserir a Chácara das Flores, né? Então, mudei o tamanho, o talhão. E só para completar o nosso conjunto de dados, então vou inserir mais um valor aqui, um registro de SQL. Bem, então aqui é Chácara das Flores, aqui mudou, agora foi o valor, o tipo do atributo, né, que é um fósforo. Então, executei. Muito bem. Vamos verificar se estão 5 registros na tabela. Tem aqui, ó, Table Editor. Vou clicar na tabela novamente. Estão lá, 4 registros. Acho que faltou algum aí no meio do caminho, que eu não cliquei em Run. Mas a gente pode ter noção, né, por aqui, por essas inserções, né, tudo que foi registrado, né? Então as propriedades, aqui ó, tem repetido, né, Chácara das Flores, o tamanho da área, talhão, e que vai mudando então aqui as informações também sobre o tipo de atributo, o valor de cada um, a posição e assim por diante. Ok? Próximo passo, o que nós podemos fazer? Já que eu inseri dados aqui por SQL, eu posso fazer outras operações por SQL também, que é, por exemplo, a consulta. Então tem a operação de consulta. Para isso, vou voltar aqui no editor SQL, vou apagar a instrução que está aqui, e eu vou fazer uma consulta por todas as propriedades, né, todos os dados agrícolas. Então, se você quiser consultar, você pode usar essa instrução aqui, ó, select, tá? Agora vem a parametrização do comando select. Então, eu vou selecionar aqui os atributos de uma coluna. Se você colocar aqui o asterisco, vai retornar todos os atributos de uma coluna. Então, asterisco, from, e from nós vamos informar qual tabela. Então, dados, underline, agrícolas. Termina com um ponto e vírgula. Então, vou selecionar todos os atributos da tabela dados agrícolas, né? Então, todas as colunas. Então, Ctrl Enter ou botãozinho Run. Então, veja só. Eu executei a SQL e aqui embaixo, nessa tabelinha dos resultados, mostrou todas as linhas inseridas nessa tabela, né? Então, o ID 1, 2, 3, 4. Se você quisesse, se eu quisesse buscar só o nome da propriedade e o tipo do atributo nessa tabela. Então, aqui ao invés de asterisco, você poderia mudar para isso aqui, ó. Select propriedade nome, vírgula, atributo tipo. Tá? Então, agora, vou dar um Ctrl Enter. Olha só, no resultado aqui embaixo, retornou a tabelinha, né? Somente com o nome e o tipo da propriedade, o tipo do atributo. Okay? Então, a gente pode personalizar isso na linguagem de consulta, né? Então, usando essa instrução select. E eu gostaria de fazer também uma consulta agora, buscando todos os dados da Fazenda Esperança. Nós vimos que tem aqui, ó, Fazenda Esperança, ou poderia ser pelo Chácara das Flores, tá? Então, vou fazer o seguinte, vou restringir essa propriedade, esses dados, somente da Chácara Esperança. Eu vou colocar mais um atributo aqui, vou retornar a coluna
valor from dados agrícolas, né? Só executar run ctl, vamos ver se vai voltar. Então, propriedade, atributo e o valor. Então, voltou de todas as propriedades, mas eu quero restringido apenas pela fazenda, pela chácara das flores, né? Então, eu posso quebrar na próxima linha, tá? Você pode fazer isso, não tem problema, não precisa ser na mesma linha, então você consegue estruturar em linhas separadas. E eu vou usar aqui uma cláusula chamada where. E esse where permite filtrar por alguma situação, por algum atributo, né, da tabela. Então, eu vou filtrar pelo quê? Pelo propriedade, nome. Né? Então, o nome da propriedade tem que ser Chácara das Flores. Tá? Então, vou colocar o nome certinho e vou mandar executar. Dá um Ctrl Enter. Ctrl Enter ele vai pegar só a linha que está. Né? Então, você pode selecionar aqui, dar um Ctrl Enter, selecionar as instruções que você quer, né? Como eu quebrei em 3 linhas, seleciono as 3 e dou um Ctrl Enter. Ou, deixa eu ver o que aconteceu, propriedade nome. Ah, tá. Aqui, ó, aspas simples. Eu usei aspas duplas, né? Então, pode mudar para aspas simples. Ok, então, executando essa SQL, então voltou aqui, ó, Chácara das Flores, o nome das propriedades, né? E os atributos que tem registrado para a Chácara das Flores. Bem, tem mais algumas situações de consulta que a gente pode fazer. Então, por exemplo, eu coloquei aqui uma SQL para consultar todas as leituras de pH acima de um determinado valor. Né? Então, aqui, ó, por exemplo, consultar todos os valores acima de 5. Eu tinha colocado 6 aqui, mas só temos um registro, né, de 5.8. Então, nesse caso, pessoal, eu quero fazer essa consulta, buscar os dados, o nome da propriedade, o nome do talhão, a data de coleta e o valor, né, lido em todos os dados da tabela de dados agrícolas, onde o tipo do atributo é igual a pH do solo e, né, então aqui tem uma filtragem aqui por 2 atributos, né? Então seria o nome do atributo e o valor, então 2 condicionais juntas na SQL de consulta. Então o valor tem que ser maior do que 5. Então eu vou executar aqui, ó, run, e esse dado de consulta, vou selecionar aqui porque tem outras informações juntas e acaba executando tudo. Então vou executar novamente aqui. Muito bem, então retornou os atributos que eu solicitei, né? E a condição que é acima de 5. Então retornou só aqui um valor 5.8. Perfeito. Agora, eu quero fazer uma outra consulta, contando quantas leituras foram feitas por tipo de atributo. Tá? Então, a gente pode usar uma função de contagem, que é o count. Então, olha só, select, então vou selecionar um atributo, uma coluna da tabela, né, que é a coluna atributo tipo, e vírgula, outra coluna vai ser contando, né, todas as linhas que tem daquele tipo de atributo. Essa contagem nós vamos agrupar pelo tipo de atributo. Veja que nessa SQL agora eu adicionei uma cláusula que é o group by. Tá? Então, fazer um agrupamento por tipo de atributo. Então, a coluna do lado, né, vai apresentar a quantidade, né, de resultados que teve para esse atributo, ok? Então, vou executar, vou selecionar essa nossa SQL e executá-la. Muito bem, então veja o resultado. Então, tipo do atributo, temperatura, 1 leitura, soja, 3 leituras. Então, veja que apareceu soja porque eu acabei inserindo, né? Então, enquanto pausei minha gravação, inseri mais 3 registros de leitura de produtividade da soja. Então, mostrou aqui, ó, 3, matéria orgânica 1 e pH do solo 1 e fósforo 1. Muito bem, então tem a quantidade de elementos lidos. Vamos para uma outra SQL. Então, agora nós temos uma SQL de consulta da média de valores por talhão.
Tá? Então, talhão e propriedade. Então, veja só. Eu vou selecionar, fazer um select da coluna propriedade nome, o nome do talhão e o tipo de atributo. E vou fazer uma média da coluna valor, e essa média eu vou chamar de média valor. Tá? Então, esse as aqui é como se eu criasse uma outra coluna, ali, um outro atributo, né, para chamar o resultado da média. Só que para fazer a média, então eu vou ter que fazer eu vou acabar fazendo um agrupamento aqui de situações. Eu vou agrupar por tipo, tá? Então todos os atributos, o tipo de atributo, eu vou fazer um agrupamento, certo? Esses tipos de atributo serão agrupados por talhão, tá? Então, para não ter a produtividade de todos os talhões, tudo junto, né? Que não faria de repente sentido para aquilo que eu quero visualizar. Então, eu vou separar por nome do talhão e como pode ter talhão B em duas áreas diferentes, né? Então, eu vou fazer um agrupamento por propriedade também. Então, vou separar a média de todos os atributos, né? Tipo de atributos, por talhão e por propriedade. Então, vamos ver como que isso vai ficar. Vou selecionar a consulta, a SQL, e dar um Run Select. Muito bem, olha só o resultado. Então, nessa consulta, nós agrupamos aqui, né? Tem chácara das flores no talhão B, matéria orgânica. Qual que é o valor médio? Chácara das flores, talhão B, fósforo, o valor médio. Assim vou enxergando os dados agrupados, né, por talhão e por propriedade. Então, aqui o soja, né? Então, fazendo a esperança no talhão 2, soja, deu ali esse valor médio, né? Então, só para entender, eu vou abrir a nossa tabela, e eu inseri esses três valores aqui de soja, né? Então, para fazendo esperança, no talhão 2, certo? Olha só, então tem lá o valor 5.000, 4.800, 6.000 quilos por hectare, são os três registros a mais que foram feitos. Então, aqui consegui, por meio da SQL, calcular a média desses valores. Ok, então, esses são alguns exemplos que complementam a execução de SQL para consulta, né, para seleção de valores. Então, fica como exemplo. Agora você pode repetir na sua infraestrutura criada aí no Supabase. Tá joia? Então, assim fechamos essa parte.